Recado Podcast Ação Climática Inclusiva. Sejam bem-vindos a mais uma edição de podcast. Hoje vamos falar do papel da comunicação social na disseminação das mudanças climáticas. Sou Rafael Bata, tenho uma camisa castanha, xadrez castanho, assim que é, calça castanha, sapatos castanhos e também tenho óculos escuros, não é? E hoje estou com o Valério Muchat, que é estudante de Sociologia, quarto ano. Vamos conversar exatamente desta temática que já avancei. Bom dia, ou seja, seja bem-vindo, Muchat. Bom dia, Sr. Bata. Obrigado pelo convite. Bom dia, Sr. Bata. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade incrível. Espero aprender muito neste espaço. Exatamente assim que eu falei da minha indumentária, que também pode fazer. Bem, eu estou de uma camisa azul, de mangas compridas, calças caqui, cremes e sapatilhas brancas. Não tenho óculos, esqueci os meus. Exatamente. Bom, eu já lancei aqui o tema, que é o papel da comunicação social na disseminação das mudanças climáticas. Bom, o Valério está também a trabalhar nesta área, ou domina esta área das mudanças climáticas. O que é que nos sugere este tema? Eu sou um estudante de Sociologia e enquanto estudante de Sociologia, nós temos uma predisposição para analisar os fenômenos sobre várias vertentes. As mudanças climáticas fazem parte de um assunto que desde o século passado tem ganhado grande proporção nos meios de comunicação social, mas também no cotidiano das pessoas. Isto a nível global. Mas nós podemos perceber que não só isto começa por causa de maneiras de se manifestar do ambiente, mas também como é que as pessoas percebem, como é que as pessoas sentem o ambiente, como é que as pessoas percebem como é que essas mudanças estão a lhes afetar. Então, relacionado a isso, eu sou um membro de uma organização chamada ESEC e nós lá trabalhamos muito com objetivos de desenvolvimento sustentável, sendo as mudanças climáticas e a educação ambiental parte importante daquele que é o nosso enfoque. Então, como estudante que analisa fenômenos sociais e tem um interesse por questões de mudanças climáticas, mas também como alguém que tem comunicado com algumas pessoas, alguns ambientalistas, e tenho colegas que têm muito interesse por esta área, eu apareço aqui como alguém que tem interesse sobre falar sobre este tipo de assuntos que são muito importantes para cada um de nós. Exatamente, esses assuntos são muito importantes mesmo para cada um de nós. Olhando esta questão que acabou de abordar aqui, sociologia, estudante e tudo por aí assim em diante, vamos olhar a questão do papel dos jornalistas ou da comunicação social, principalmente na disseminação de assuntos ligados a mudanças climáticas. Quando olhamos esse tema, o que é que nós olhamos ou seja, o que é que o jornalista ou a comunicação social tem feito para colocar ou a consciência para o cidadão moçambicano? Eu sinto-me na necessidade de começar de recuar um bocado e falar um bocado sobre sociologia. Provavelmente muitas das pessoas que vão nos ver não sabem o que é sociologia, se calhar já ouviram falar em algum lugar e não fazem a mínima ideia do que se trata. Sociologia é uma ciência
que estuda como é que nós nos comportamos e como é que nós agimos segundo o que nos foi ensinado pela sociedade e como é que nós vamos agir, como é que nós fazemos as coisas mudarem e como é que nós percebemos tudo o que acontece ao nosso redor. Então, a sociologia também vai analisar as mudanças climáticas e o papel de cada interveniente da sociedade em como eles estão a atuar e o que podemos fazer para ter uma mudança social. O papel do jornalista é muito importante na disseminação de informações sobre as mudanças climáticas, porque em várias dimensões o jornalista é crucial, aliás, a comunicação social como um todo é crucial para chegar a todas as camadas que fazem parte da sociedade. Nós temos os meios de comunicação social como a maneira mais prática, principalmente em Moçambique, onde ainda não temos muita disseminação das redes sociais virtuais. Os meios de comunicação social, os mais antigos, falo de rádios, televisões, ainda são um meio de disseminação muito forte de qualquer que seja a informação. Mas esta disseminação muitas vezes aparece quando há um evento climático, por exemplo. Nunca tem um programa que fale exatamente sobre as mudanças climáticas para que os ouvintes ou a comunidade possa perceber o que é isto de mudanças climáticas. É necessário, é muito importante diferenciar os diferentes tipos de canais que nós usamos. Se formos olhar para questões de jornais em específico, nós temos jornais que uma parte deles tem um espaço específico para lidar com questões de mudanças climáticas e outros são notícias esporádicas. Mas, no geral, realmente é isso que acontece. Grande parte dos meios de comunicação social só falam de mudança climática em dois tipos de eventos. O primeiro é quando temos chuvas fortes, temos secas severas, temos ciclones, enfim. Só se acontece alguma coisa que afeta diretamente algumas pessoas, é naquele momento torna-se que importante. a comunicação social vai à rua e traz aquela notícia que naquele momento chocou a população. Sim, se for a prestar atenção, só falamos de Dai, Kennedy, o ciclone do ano 2000 e muitos mais. Quando ocorreu o ciclone, hoje não me recordo de um meio de comunicação que fala. Só falamos do desastre da lixeira de Olene, quando houve o desastre da lixeira de Olene. Só falamos do Dia Mundial de Luta contra as Mudanças Climáticas. Só falamos de educação ambiental, quando chega o Dia de Mudanças Climáticas e de Educação Ambiental. Então, um grande problema que nós vemos na comunicação social, num primeiro nível, é o fato das pessoas só falarem de educação ambiental, de mudanças climáticas, quando ocorrem esses eventos e quando temos datas comemorativas ligadas diretamente a esse evento. O que é que se pode fazer para mudar esta temática, ou seja, essa forma de ser? Porque a comunicação social só aparece para trazer aquilo que está acontecendo no momento. Isto parece muito simples de responder, sim. No entanto, é muito mais complexo porque é algo estrutural. Não é algo que é só, por exemplo, o podcast que de repente só fala de mudanças climáticas quando chega o dia de mudanças climáticas. É algo que é diretamente ligado à nossa sociedade. A nossa maneira de fazer jornalismo e de nos preocupar com os eventos da sociedade é, se tem algo mediático, se tem algo que naquele momento é mais importante falar, vamos falar daquilo. Tanto na esfera política e, neste caso específico, na esfera ambiental. Se não for importante neste momento falar sobre estas coisas, explicar por que isto acontece, então não vamos falar sobre isso. E depois temos uma questão de agência do indivíduo. Temos o podcast que vem aqui falar sobre mudanças climáticas várias vezes. Por acaso é um
podcast que tem foco para mudanças climáticas. Exato, é o primeiro em Moçambique, não é? Que nós abordamos questões das mudanças climáticas, não é? Muitos parabéns por isso. Obrigado. Então, este podcast é o primeiro passo para nós termos mais pessoas a fazerem mais coisas ligadas a falar todos os dias profundamente sobre temas ligados a mudanças climáticas. Parece, como poderia dizer, parece falar assim ao alto, mas é de ações individuais que se muda a estrutura. É de um podcast, um programa de televisão, uma ação de um jornalista que nós podemos mudar a estrutura toda. Exatamente. Eu olho nessa questão porque a comunicação social diz-se que é o quarto poder, mas para mim é o primeiro poder, não é? Porque ela tem capacidade ou pode moldar uma sociedade. Agora, não fazendo isto, quais são os impactos que podem advir por não se ter estrutura basilar para que as pessoas ou as comunidades possam conhecer aquilo que são as mudanças climáticas? Num primeiro nível, nós vamos observar que, como acaba de dizer, as pessoas não vão saber o que são mudanças climáticas. Apesar de que nós estamos totalmente dependentes dos meios de comunicação social para saber o que são mudanças climáticas, mas é através dele que nós podemos ter informações mais precisas, mais concisas e principalmente científicas que nos expliquem o que são mudanças climáticas, como é que elas ocorrem e por aí vai. E depois, num nível muito mais preocupante, nós teremos as pessoas a não agirem sustentavelmente no meio ambiente. Se eu não sei que isto é prejudicial para o meu próprio bem-estar, eu não vou mudar o que faço. Apesar de que às vezes eu sei que é prejudicial para mim e na mesma linha eu acabo fazendo. Mas quando há maior disseminação de informação através dos meios de comunicação social, que, como já disse antes, é o principal meio no qual as pessoas recebem informações, é mais simples, é mais fácil nós termos uma mudança de comportamento das pessoas. Mudança de comportamento das pessoas, eu tenho notado que existem muitos ativistas ambientais, educadores ambientais que estão a trabalhar no terreno, na comunidade, mas a comunicação social se calhar não acompanha estas atividades e também trazer alguma informação que possa mudar a maneira como o cidadão se comporta na rua, nas barracas finais de semana, não é? Sujam as praias. Mas se a comunicação social disseminasse essas informações da mudança de comportamento, ia trazer uma outra dinâmica na nossa sociedade. Conhece algum jornalista que é simultaneamente ativista? Sim, existem, por exemplo, o Sérgio dos Céus, é um jornalista ambiental, não é? Embora existam também alguns jornalistas aqui, mas ainda não estão a entrar com muito vigor para que esta temática das mudanças climáticas, do ambiente, seja efetivamente conhecida por todos os cidadãos. Ele conhece algum e, aliás, percebeu que quando respondeu a minha questão, acabou só citando uma, duas pessoas. Exato. Então, conhece algum outro jornalista que é especialista? Essas duas perguntas vêm porque só para mostrar que um jornalista nós não podemos separar as áreas de atuação das pessoas. Não podemos separar a área de atuação dos profissionais. Feliz ou infelizmente, os jornalistas são simultaneamente ativistas, porque na disseminação dessas informações, eles educam. Na disseminação de informações, eles
alteram comportamentos. Bom, alterando esse comportamento, mas nós temos notado todos os dias, principalmente aqui no podcast, a reclamação daquilo que a sociedade tem pautado, né, nas praias, por exemplo, sujas, estão ali com um copo de descartável, lança de qualquer maneira, mas se esta disseminação fosse de uma forma a atacar o cidadão, não ia acontecer isso. O que é que está a falhar? Na verdade, não é. Parece que é só disseminar. Nós precisamos perceber por que o Bata, por que o Valério, quando vão à praia, jogam um copo no chão. Porque o Valério e o Bata sabem que isso faz mal ao meio Nós ambiente. quer dizer que falta, se calhar, ecopontos nesses sítios para serem colocados, de forma que o cidadão possa colocar os resíduos naquele lugar. Não. Aliás, é uma parte. Algo que eu identifiquei pessoalmente é que nós temos um nível onde não temos onde colocar, então jogamos fora. Mas nós não podemos tapá-lo só com a peneira e dizer que nós jogamos o lixo no chão porque não temos lugar para colocar. Porque nós temos outros meios de fazer o devido descarte deste lixo que existe. O que acontece é uma questão mais educacional. É uma questão de nós percebemos que isto faz mal a nós e que por extensão faz mal ao ambiente. Mas isso precisaria mesmo de uma comunicação social para trazer essa disseminação, para que a educação do cidadão possa, ou por outra, o cidadão possa saber que isto está errado e está certo? Esse é um nível muito, muito, muito profundo que devem ter vários intervenientes, começando pela família, pelo sistema de educação, falo necessariamente de escolas, passando por meio de comunicação social, sendo eles atores, parte dos atores mais importantes, porque é através de meios de comunicação social que nós vamos conseguir colocar informações diretamente nas famílias. Então, olhando por aí, pode observar que nós temos nas famílias, nós não temos valorização da propriedade do outro. Nós olhamos para o bem público como algo que não é nosso. Se eu for para lá fora, encontrar, por exemplo, o carro do Bata, o carro é do Bata, não é meu. Então, se eu for para lá fora, olhar para o meio ambiente é do Conselho Municipal. O Conselho Municipal é que deve limpar o lixo, não sou eu. É que deve tirar o lixo, não sou eu. Então, a partir do momento que nós formos educados a nível primário nas famílias, a nível secundário nas escolas e no nível macro pelos meios de comunicação social, nós vamos ter pessoas que já não olham para o meio ambiente como algo de outrem. Nós precisamos olhar para o meio ambiente como algo nosso que, por retroação, vai beneficiar a mim. Nós temos o problema de olhar para as coisas como princípio. Se me faz bem, então eu vou fazer bem a ele. Mas o meio ambiente deve ser olhado como algo, como consequência. Se eu lhe faço bem, ele pode vir a fazer bem a mim. E eu devo lhe fazer bem. E muitas vezes essas coisas estão a acontecer aqui, mesmo na questão das mudanças climáticas, são os homens que criam esses problemas e que volta para o próprio homem, e depois a consequência volta para o próprio homem e depois reclama-se, não é? Mas nós temos esta lacuna, né, como disse agora, de não começar desde terra idade aprendermos sobre a questão do civismo, não é? Civismo ambiental, para que
todas as pessoas possam saber o que é bom para a humanidade. Então, fazendo isto aqui, seria algo que podia mudar este nosso cenário, porque se as escolas tomassem essa consciência, não esperaríamos a comunicação social para disseminar todas essas informações. Eu não posso olhar para a escola, para as famílias como meios que não o fazem. As escolas, as famílias o fazem, mas devemos olhar no que eles fazem de maneira superficial, eles não fazem de maneira constante e por isso acaba não tendo um verdadeiro impacto sobre as nossas ações no cotidiano. O que nós devemos procurar é olhar para a ação das famílias, a ação da escola, a ação dos meios de comunicação social de maneira conjunta. Uma coisa que a sociologia faz é te dizer, olha, se é um problema, é porque tem muitas ramificações. Se hoje eu jogo lixo na rua, não é necessariamente porque eu não sei. Aliás, não é só porque eu não sei, não é só porque eu não tenho balde de lixo, não é só porque na minha casa não me ensinaram, é porque existe um leque de coisas que conjuntas fazem-me jogar o lixo na rua. Uma delas são as práticas. É prático para mim, prático em termos de mais fácil, mas também prático em termos de rotina. É nossa rotina baixar o vidro e atirar uma lata pela janela. Então, ao querer solucionar, nós também temos que ter um olhar de várias dimensões. A nível político, o que está a ser feito? A nível dos meios de comunicação, o que deve ser feito? A nível das instituições sociais, sejam elas família, educação e por aí vai. O que nós vamos fazer? Claro, devemos sempre enfatizar que a ação individual, o eu saber que não devo, o eu me consciencializar que não devo jogar o lixo no chão é importante. Mas dessa forma, o eu, para perceber que isto não deve fazer, de onde é que virá esta essa informação? Porque de fato nós estamos habituados a ser ou alguém vir nos dizer que isto não se pode fazer. Agora, como que nós podemos olhar essa questão? Como que nós podemos mudar este cenário? Para termos aquela ideia que eu não posso fazer uma determinada coisa, principalmente aqui a questão do ambiente, a questão das mudanças climáticas. Primeiro precisamos perceber as nossas motivações. O que nos leva a fazer isso? Nós falamos de várias coisas que nos levam a fazer várias coisas, mas o que realmente me leva a jogar garrafa no chão? Se calhar tem a ver com algo que é tão inconsciente para mim que eu sequer sei o que é. O que me leva a ir para a praia e deitar uma garrafa no sítio impróprio? O que me faz fazer isso? São todas umas perguntas que nós devemos nos fazer num primeiro nível. Porque nós não nos interrogamos do porquê que nós fazemos essas coisas. Por quê? Mas será que aqui, já quando olhamos a questão da comunicação social, pode mudar esse cenário mesmo nós, né, não conseguimos ou fazer questões para nós mesmos? Os meios de comunicação social devem, ao meu ver, ser dos primeiros atores a fazerem essas mesmas questões. No estudo feito por um professor universitário, ele constatou que, numa análise de 3 jornais, ele constatou que esses 3 jornais falam regularmente de questões ambientais, mudanças climáticas e ação e consequências para as pessoas. Mas esses 3 jornais, dos 3,
dos mais mediáticos de Moçambique, só um procura explicar o antes, o durante e o depois das ações climáticas. Os outros jornais limitam-se a desastres mediáticos. Aliás, limitam-se mais a desastres do dia. Então, um primeiro passo passaria por especializar, termos pessoas especializadas nos mais diversos meios de comunicação nesta matéria, algo que o podcast já está a fazer, e depois termos mais espaços em que nós temos jornalistas a falar sobre essas coisas, termos uma maior representatividade. Por que nós temos artistas a falar sobre bebidas alcoólicas e não alcoólicas e não temos artistas e outros atores de outras áreas das artes a falar de mudanças climáticas, sendo que é algo que lhes afeta diretamente? Exatamente. Bom, eu queria trazer aqui uma questão, se calhar, dos jornalistas que trazem matérias mediáticas, ou seja, matérias que, quando aparece, por exemplo, vamos falar de ações climáticas imediatas, se calhar pode ser a política editorial desse órgão. Se calhar pode ser dessa forma que podemos encarar. Mas se nós não olhamos esta questão, pode trazer uma pequena, não pequena até, pode criar ainda mais confusão para nós esperarmos a comunicação social a não ser nós a mudar este cenário. É difícil. É difícil porque tem todo um aspecto estrutural. Parece que nós temos muita liberdade de fazer o que nós queremos fazer, mas na verdade não. Nós não temos muita liberdade. Nós temos algo que um autor da sociologia fala, chama-se interstício de liberdade. Dentro daquilo que nós somos obrigados a fazer, porque muitas das coisas nós fazemos, nós somos obrigados a fazer. Então, dentro de tudo aquilo que nós somos obrigados a fazer, nós temos alguns passos para fazer o que nós queremos fazer. Bem, olhando nessa questão, o tempo já nos deixou, porque nós também ainda queremos continuar esta nossa conversa, mas o tempo já se foi, voltou a repetir. Últimas considerações. Conversa é mais, perguntemos mais, conversemos mais sobre mudanças climáticas, porque através de espaços como este é que é possível no nível macro nós termos mais ações individuais e coletivas que façam bem às mudanças climáticas. Muito obrigado pela conversa que tivemos hoje. O tema, o papel da comunicação social na disseminação das mudanças climáticas. Muito obrigado, Valério Muchate, e sucesso na sua carreira como estudante. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muito bem, até a próxima oportunidade. E nós também chegamos ao termo desta conversa, deste podcast. Bom, antes de terminar, vamos agradecer o governo americano que está a financiar o projeto Recado e também este podcast. Também os nossos parceiros de implementação, a Associação dos Cegos Ambliopes de Moçambique, a CAMO, também FAMOD, Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, e também a DEMO, Associação de Pessoas com Deficiência. Sou Rafael Bata, até o próximo podcast. Este podcast é financiado pelo governo americano.